Gênesis, do capítulo 25 ao capítulo 27. Ora, Abraão tomou outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Median foram Efá, Éfer, Anoque, Abidá e Eldá. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas. E, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Então, Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto a Beer-Lahai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas tribos. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e morrendo, foi congregado ao seu povo. Então, eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim, Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, arameu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó.
e Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas. E ele comeu e bebeu, e, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e aos que descenderem de ti, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, habitou Isaque em Gerar. Então, os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. Replicou Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E Isaque semeou aquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo. E o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanho e de gados, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós,
porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Beer-seba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alçate, seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército. E perguntou-lhes Isaque: Por que viestes ter comigo, visto que me odiais, e me repelistes de vós? Responderam eles: Temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos farás mal, assim como nós não te havemos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo e juraram de parte a parte. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: Temos achado água. E ele chamou o poço Seba. Por isso é o nome da cidade Beer-seba até o dia de hoje. Ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Quando Isaque já estava velho, e se lhe enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la.
Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos. E eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-á a teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará, e serei a seus olhos como enganador. Assim, trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim caia essa maldição. Somente obedece à minha voz e vai trazer-nos. Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois, Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. E pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó a seu pai e chamou: Meu pai! E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: Como é que tão depressa a achaste, filho meu? Respondeu ele: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. No entanto, perguntou: Tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: Eu sou. Disse-lhe então seu pai: Traze-mo, e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe trouxe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: Aproxima-te agora, e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou, e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Se Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Tão logo Isaque acabara de abençoar a Jacó, e este saíra da presença de seu pai,
chegou da caça Esaú, seu irmão. E fez também ele um guisado saboroso, e trazendo-o a seu pai, disse-lhe: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Respondeu ele: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: Veio teu irmão, e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou? Tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou: Não reservaste uma bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú, pois, odiava Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem chegando os dias de luto por meu pai. Então hei de matar Jacó, meu irmão. Ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, para que viverei? Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.